Graça e paz a todos. Que Deus esteja com todos vocês. Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer uma coisa aqui para a gente descontrair aqui. Eu vou precisar de 2 pessoas, 2 voluntários. Quem se candidata? Olha só, por livre e espontânea pressão. Pastor Guilherme já se candidatou já? Oh, amém, glória a Deus. Braia também vai participar. Então a Ramona e o pastor Guilherme vão mesmo participar? Vai, Ramona. Pode vir, pode vir. Não, pode ficar aqui mesmo. Ó, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me falem uma situação aqui que eles vão ter que atuar. É uma situação simples, tá? Vamos ajudá-los, porque eles já estão pegando aqui eles de supetão aqui. Já vão ter que atuar, eles não estavam nem sabendo. A Ramona já está até fugindo, ó. Ficou até com medo agora. Me falem aí alguma situação. Pode ser um dia no parque, algo do tipo. Alguém aí, por favor, me dê uma sugestão. Um dia no cinema? Ótimo! Perfeito! Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão simular que vocês estão indo no cinema e, em algum momento, eu vou interrompê-los e vou falar assim, pensamento da Ramona. E aí a Ramona vai falar um pensamento da situação aí que vocês vão atuar aí livremente, no improviso. E na hora que eu falar pensamento do Guilherme, posso te chamar de Guilherme nesse momento, porque senão vai ficar muito grande, pastor Guilherme. Ele vai também falar o pensamento dele e aí encerra, tá? Depois no final vai fazer sentido, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para a atuação de vocês. Não precisa ser nada elaborado não, viu, gente? Pode ser uma coisa bem simples, tá? Pensamento da Ramona. Pensamento do Guilherme. O ingresso é muito caro. Não consegui comprar minha entrada. Mas tá bom. O filme é bom. Vamos bater palmas para os nossos atores aqui que foram pegos de supetão aqui. A ideia aqui é o seguinte, gente. Assim como eles foram pegos aqui de supetão, o que acontece com os nossos pensamentos e as nossas emoções? Elas vêm de uma vez. Elas aparecem muitas vezes de maneira automática. E aí, o que acontece? Qual é o objetivo que nós vamos aprender hoje? É como controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Hoje a gente vai saber o poder dessas emoções, que influência que ela causa na nossa vida. Então, nós temos aqui, sobre emoções, 2 significados na língua portuguesa, que é o ato de mover-se ou deslocar-se e agitação no sentimento de abalo
ou afeto. A psicologia, ela vai considerar que a emoção ela é uma resposta natural do nosso corpo aos estímulos. Ou seja, qualquer coisa que nos acontece, nós vamos o quê? Responder a esse acontecimento, a esse evento. E aí, cada ser humano, ele reage de acordo com as suas experiências, a sua subjetividade, de acordo com aquilo que ele vai aprendendo ao longo da vida. Então, toda vez que nós estamos diante de uma situação do nosso dia, o que acontece? O nosso cérebro, ele interpreta esse estímulo, que é um conjunto de pensamento, emoção e comportamento. Por quê? A gente pensa assim, né? A gente pensa em pensamento. Eu ia falar, que frase linda, né? Mas toda vez que a gente entende sobre pensamento e a ação e a emoção, né, o nosso comportamento, a gente acha que vai ser uma coisa assim. Vai esperar um tempo, e aí a gente vai pensar, depois a gente vai agir e se comportar. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Né? O nosso cérebro, ele é incrivelmente muito inteligente, então ele vai mandar uma série de informações para todos nós, e aí nós vamos agindo. E o que é esse pensamento? O que é entendido, então, de pensamento? O pensamento, ele nada mais é do que uma resposta, uma interpretação, quer dizer, né, de coisas que aparecem. Então, você reage a partir da emoção, que ela é ativada. E aí, essa emoção, ela pode ser boa ou não. Ela pode ser positiva ou negativa. E aí, a principal questão é que muitos dos seres humanos, eles não sabem controlar essas emoções. E aí, eles acabam reagindo de uma maneira que a gente fala que é até assim, disfuncional. Porque olha só que engraçado, né? A gente não aprende a ser humano. É uma construção. Então, à medida que a gente vai se formando, à medida que a criança ela vai ali vendo o ambiente dela e aquilo que é dito para ela, ela vai aprendendo e formando aquilo. Então, se ela aprende no meio do caos, de uma desorganização, ela cresce também no meio desse caos. E aí, esse comportamento que é desadaptativo, o que ele nos faz? Né? O que ele gera em nós? Ele gera, muitas vezes, um sentimento de ansiedade, um total despreparo nosso para poder lidar com as situações. E aí isso acontece muito, por exemplo, com as pessoas que têm transtorno de ansiedade. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas parece que vem automático, eu não tenho controle. E aí a pessoa, ela perde totalmente assim, ela para, ela estagna. E aí o pulo do gato é o quê? É a gente aprender a controlar, observar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas emoções. E aí, tratando-se do ser humano, nós temos o quê? 7 emoções, que é alegria, é nojo, é tristeza, raiva, é o medo. E aí, cada emoção ela vai desempenhar um papel importante. E é por esse motivo que a gente precisa ir em busca do autoconhecimento e também ir em busca de uma inteligência emocional. E aí, se tratando de autoconhecimento, o que acontece muito, e isso eu posso dizer assim, com muita propriedade, que muitas pessoas, elas sabem falar sobre os famosos, sabem falar sobre os youtubers, sobre as blogueiras, o pessoal do TikTok, mas não sabem falar delas mesmas. Olha que coisa! A gente chegou num ponto em que nós já acordamos, já mexendo no celular, já fazendo um tanto de coisa, e a gente não se conhece. E aí, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, aí
geralmente, né, a psicóloga do RH é que faz essa entrevista, e ela pergunta assim, né, ai, fale mais sobre você. Aí você fala aquelas coisas tão genéricas, tão assim que você vê todo mundo falando, porque você não se conhece. Tem pessoas, por exemplo, que acabam entrando em áreas de emprego que elas nem gostam, porque elas nem sabem de verdade o que elas querem. Esse é o problema. Ou então, a falta desse autoconhecimento, ela faz com que a pessoa ela fique tão perdida que ela pense que, poxa, dá aquela sensação de que a vida não está dando certo, que ela não anda para frente. E isso gera uma série de problemas e leva também ao adoecimento. E aí, o que a gente faz? Bom, em algumas situações, quando isso já está muito prejudicial e essa pessoa ela não consegue de maneira nenhuma lidar com essas situações, o ideal aqui seria a psicoterapia. Mas aqui não é porque eu estou puxando sardinha aqui para o meu lado, não. Mas é porque a psicoterapia, ela te ajuda a você manter o foco ali em você, na sua vida. Porque às vezes você está tão perdido que você não sabe por onde começar. Você não sabe ali qual é o norte. Então, terapia não é para quem é doido, né? Que eu não sei por que as pessoas acham isso. Não sei quem contou isso daí. Mas assim, não sei por que elas também acham que tem um problema em ser doido. Porque não tem problema, gente. Não tem problema nenhum em ser doido. O problema é o desvio de caráter. Sabe por quê? Vamos falar do senso comum. A loucura, que muitos pensam, ela tem tratamento. Você tem o psicólogo, você tem o psiquiatra, tem medicação. Mas e para o mau caráter? Só Deus, pastor Guilherme. Porque não tem tratamento para isso. Então, o problema nem é ser doido. Né? Mas, enfim, ir em busca, quando a gente, então, se conhece, né, nós vamos tornar a nossa vida mais funcional. Esse é o intuito, né, de você fazer uma gestão das suas emoções, para que ela não vire uma bagunça. E por as pessoas, elas, na grande maioria, elas não trabalharem as suas emoções, os seus pensamentos, o que acontece? Muitas ficam presas nas situações que acontecem na vida e ficam tristes, né? Elas ficam presas nos próprios sofrimentos. E aí elas ficam com aquele pensamento assim: ah, Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Nossa, eu não sei por que eu nasci, não sei para que eu nasci. Nossa, eu não tenho valor nenhum. E aí, se você começar a entender que a nossa mente, ela é que controla tudo isso, todos os nossos pensamentos, e a partir disso a gente consegue se organizar, você consegue fluir e fazer essa gestão das emoções. Então, quando a gente tem um pensamento, como eu já bem disse aqui, que ele é uma interpretação, e logo em seguida vem as emoções, isso promove o quê? O desenvolvimento, que ele pode ser positivo ou negativo, como eu falei. Se ele for negativo, o que acontece? Você passa a ser escravo desse pensamento negativo e começa a distorcer a realidade. Por quê? Você começa a acreditar nessas ideias negativas, que faz com que você, o quê, então? Acredite nessas ideias negativas. Por isso a distorção, porque isso é real? Não. É o seu pensamento, é a sua ideia ali que está completamente equivocada sobre você mesmo. E aí a gente vê, então, o impacto das nossas crenças.
E o que é a crença em si? Aqui eu estou falando, né, de um modo geral, crença sobre nós, tá? A crença, ela é toda a ideia que nós aprendemos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. E então isso forma a gente desde criança. Então, se essas crenças elas podem ser positivas, o que ela nos traz? E quais são essas crenças? Se a gente escuta, então, que você é capaz, você é inteligente, você consegue, isso traz uma maneira positiva. A forma como eu vou crescer e enxergar o mundo vai ser de uma maneira diferente. Tá aí a importância de nós pais termos muito cuidado na criação. Como que a educação ela é complexa, né? Porque não é só a gente alimentar, pagar as contas, comprar roupas. A gente também tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala com os nossos filhos. Porque se a gente pragueja, menino difícil, nosso Deus, eu não dou conta desse menino. Ele vai crescendo e vai entendendo que ele é um peso, que ele é um fardo. Imagina que impacto isso causa na autoestima dessa pessoa, que vai crescendo e ouvindo tudo isso. E aqui não é só para os pais, porque a gente pensa só como modo, né, de educação, dessa formação, mas nós também, de um modo geral, para a construção das pessoas, nós estamos em constante desenvolvimento. Se a gente fala coisas que são negativas, que são muito pesadas para o outro, nós também contribuímos para isso. Então, a gente tem que ficar sempre atento sobre essas questões, porque isso prejudica e muito a autoestima das pessoas. E aí, o que acontece? Isso vira uma montanha-russa emocional. E aí, essa pessoa, por mais que ela tenha ali pessoas que se esforcem para poder cuidar dela, que demonstrem afeto, que essa pessoa ela faça de tudo por ela não se sente valorizada, ela não se sente reconhecida, ela não se sente amada por ninguém. Mas a boa notícia, olha só, tem boa notícia nisso tudo, que quem passa por esse tipo de situação tem solução. É possível mudar isso. E olha que incrível. A solução está nas nossas mãos. Somos nós quem decidimos isso. A partir do momento em que a gente pega a nossa vida para ser o quê? Protagonista da nossa vida. Que a gente passa a agir de uma maneira consciente da nossa vida. E aí, basta o quê? A gente olhar a nossa vida com outros olhos. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, 22, 23. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, isso tudo quer dizer que é a forma como nós enxergamos o mundo. A lente que cada um tem da perspectiva que vê o mundo, é ela que a gente precisa mudar. E aí, estou falando, né? Para a gente trocar a lente e tal, mas como é que a gente faz isso, né? Porque falando assim parece tão fácil. Nossa, Tamires, beleza, mas e aí? O que a gente faz? Bom,
o exercício diário que a gente pode fazer é começar a enxergar as coisas boas que acontecem na nossa vida e trazer mais positividade para ela. Porque tem gente que não consegue ver nada de bom. E aqui eu não estou falando de uma positividade, no sentido que a gente vai começar a ver que está tudo lindo, está tudo dando tudo muito certo, e é isso, né? Que a gente fecha os olhos para todos os problemas, né? E que hoje em dia se fala-se muito da positividade tóxica. Aqui eu estou dizendo para a gente dar uma equilibrada na forma como a gente vê o mundo, porque a gente não pode ir no tudo ou nada, não, sabe? Ou a gente vê tudo muito positivo, ou a gente vê tudo muito negativo. Ambos, né, os extremos, não é bom. Então, tem pessoas que o que acontece? Engraçado que estava atendendo uma paciente hoje e eu dei exatamente o exemplo que eu vou falar aqui agora. Tem gente que acorda, aí vai lá, derrama o café assim na roupa. Já acordou meio atrasado assim para ir trabalhar, derramou o café. Aí tem duas pessoas. Aqui fala assim: nossa, meu Deus, derramei o café, já estou atrasada, mas coisa chata, queria ir com essa roupa, agora eu vou ter que trocar de roupa. Vai lá e troca de roupa, beleza? Segue a vida. Mas tem gente que derrama o café e já começa: ah, não, gente, não é meu dia, não, que coisa. Ah lá, agora eu vou ter que trocar a minha roupa de novo. Ah lá, que coisa chata. Aí o que acontece? Acontece uma outra coisa, que às vezes é ruim, que ela sai de casa, ela perde o ônibus. Estou falando que não é meu dia, e aí ela fica o dia todo reclamando. O dia todo reclamando, e reclamando, e reclamando. No final do dia, o dia dela realmente foi péssimo, foi ruim. Porque ela mesma praguejou o dia dela todo, reclamou tanto, que ela só teve o foco e a atenção em coisas ruins. E esse é o problema. Quando a gente tem o foco e a atenção só em coisas ruins, a gente só vê coisa ruim. E aí, até quando acontece uma coisa boa na nossa vida, a gente vê coisa ruim. Tem gente que reclama que recebe uma promoção no trabalho. Pelo hábito de reclamar, gente, isso é verdade, tá? Tem gente que reclama mesmo, porque tem um hábito tão grande de reclamar, que recebe promoção, e aí você pergunta: não, e aí, fulano, seu trabalho, fiquei sabendo que você foi promovido. Não, menina, eu fui promovida, mas olha, se eu soubesse que ia ser desse jeito, todo mundo me dá demanda agora, fica lá, chefe, toda hora me ligando, querendo fazer reunião comigo. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha que aceitar essa promoção, não. E olha só, ela recebeu uma bênção na vida dela, mas ela não consegue enxergar. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 4:8 para a gente ver o que a Bíblia nos orienta. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a própria palavra de Deus nos orienta que é nisso que a gente precisa manter o foco. Em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é louvor. É nisso que a gente precisa pensar. E é claro que aqui eu estou dizendo para aquelas pessoas que já conseguem fazer isso. Para aquelas pessoas que têm muita dificuldade, gente, ou que já estão em um estágio aqui de um transtorno de ansiedade que está muito elevado, de depressão, ou de qualquer outro transtorno aqui, gente, aí o acompanhamento médico, ele é importantíssimo, tá? Ele ajuda em muito. E por último, e não menos importante, e tratando-se aqui tanto de manter os pensamentos e manter bons pensamentos,
né, e uma gestão das emoções e uma vida saudável, o que a gente tem para manter o nosso pensamento e a nossa mente saudável, a nossa mente forte? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, 14 e 15. E aí eu vou pedir um irmão para poder ler, por gentileza. Pode ler, pastor Guilherme. Mateus 6, 14 e 15. Isso mesmo, Brian. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Estou lendo o telão. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pois é. Chegamos numa parte que é assim, a que a gente mais se aperta, nosso gargalo. E principalmente para a igreja, para os irmãos da igreja. Tem gente que tem tanta dificuldade em perdoar que ela fica presa à situação que acontece. E aí ela fica tão presa que ela fica o dia dela todo fazendo diálogos e diálogos, respondendo às vezes o que ela não respondeu para a pessoa, e tá lá tomando banho debaixo do chuveiro lá, fica assim, deixa quando fulano aparecer de novo, que eu vou falar isso. Ou tá lá lavando vasilha e fica pensando naquela situação, aí só sabe falar disso, e fala disso o tempo todo. Não, porque o irmão lá, você viu que... Não, estou extremamente chateada com esse irmão. E ela fica, consumida por essas emoções. E essas emoções, elas são positivas ou negativas? Elas são negativas. E muito negativas. Porque aí você só vai alimentando essas emoções. E isso traz também um adoecimento. Isso não traz benefício. A gente ficar consumido só por emoções que não são positivas, isso não vai trazer benefício nenhum para a nossa vida. Só vai trazer coisa ruim. Então, por isso, para você poder fazer uma gestão das suas emoções, para você entender o poder que a sua emoção tem sobre você, perdoe. Por mais difícil que seja, perdoe. É importantíssimo, né? Imprescindível perdoar. Porque ao perdoar, você se liberta desses sentimentos negativos, obtém benefícios, e o perdão, ele faz, inclusive, mais bem para quem perdoa do que para aquela pessoa que você está perdoando. Porque o que acontece, na grande maioria, é que é você que fica magoado, você fica chateado e a pessoa segue a vida dela. Aí a pessoa não está nem lembrando da situação e você está lá, se remoendo. Então, quando você perdoa, você se liberta disso. Para além disso, né, o perdoar aqui não significa que você está concordando com o que o outro fez. Porque às vezes a pessoa teve uma atitude que não foi legal. Não quer dizer que você está ali concordando com isso, né? Que você está sendo conivente com a situação. Ou que você esqueceu sobre o que aconteceu, ou que essa pessoa, ela não vai ter uma consequência do que ela fez. Porque tudo que a gente faz, independente se a gente recebe a consequência na hora ou depois, a gente tem consequência. Independente do que for, a gente tem consequência. Então, perdoar não significa isso.
Só que o perdoar, o quê? É você liberar e ficar liberto desse pensamento e viver. Então, reaja de maneira positiva. Encontre dentro de você o poder do perdão. A escolha é sua. O que você quer? Uma prisão emocional ou liberdade emocional com Cristo? O que você quer? Porque só Ele pode nos libertar. Então, permita que Deus atue em sua vida para poder curar a sua ferida e desfrutar de um novo tempo de paz. Vamos encerrar em Salmos, livro de Salmos, 147, versículo 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. E é isso que nós devemos pedir sempre ao nosso Deus. O perdão, ele é um processo que às vezes, de imediato, a gente não consegue liberar o perdão para a pessoa. Mas, quando a gente começa, inclusive, sobre essa questão de perdoar, eu participei de uma palestra uma vez que uma psicóloga cristã também, ela falou que aconteceu uma situação com ela na igreja que uma irmã a magoou muito, ela ficou muito chateada com essa irmã. E aí ela ficou com muita dificuldade de perdoá-la. E aí ela recebeu então, de Deus uma estratégia ali para poder lidar com isso. E a estratégia dela foi ir orando por essa irmã. E aí ela falou que toda vez que vinha esse sentimento, aquela raiva que ela sentia da situação, que ela se lembrava daquela irmã, ou quando ela ia lá na igreja e ela encontrava, ela via aquela irmã, ela orava por essa irmã. E aí esse sentimento foi diminuindo cada vez. Então, resumindo, é importante que a gente vigie os nossos pensamentos, a gente passe a controlar as nossas emoções e a gente pode ter tanto recurso da psicologia, dos profissionais da saúde mental, como também da Bíblia. E principalmente, da Bíblia, da palavra de Deus, porque ela nos orienta. Ela fala que muita coisa que nós devemos fazer, que a gente pode colocar em prática. Nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é muito difícil a gente fazer isso, No dia a dia, então, naquela correria, é bem difícil. Mas, se a gente quer aprender e ter inteligência emocional para poder lidar melhor com as situações, para poder ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor, principalmente para os jovens, os adolescentes aí, que estão em processo aí de formação. Se você quer ser uma pessoa melhor, passe a fazer isso. Passe a vigiar. Passe a observar todas as suas ações. E a partir disso você vai ver como sua vida vai ter uma mudança grande. E concluindo aqui, isso tudo que eu falei é para todos verem como que no dia a dia a gente tem um monte de emoção e como elas exercem um poder sobre a nossa vida. E somos nós que controlamos, então a decisão está na nossa mão. É a gente que escolhe. Então que Deus continue abençoando a vida de cada um
e que cada um agora possa aprender a fazer essa gestão emocional.